primeiro livro de Crônicas, capítulo 5. São esses os filhos, os descendentes de Rúben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Rúben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram para José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Rúben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos. São eles Enoque, Palu, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías, Semaías pai de Gog, Gog pai de Simei, Simei pai de Mica, Mica pai de Reaías, Reaías pai de Baal. Baal foi pai de Bera, Bera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Rúben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Acaz, neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer, na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na terra de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Rúben atacou e matou os Hagaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Rúben, na região de Bassã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Cefate foram fundadores de outros grupos de família em Bassã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de família: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jocã, Zia, Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesissai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de Abidiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bassã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão, de Israel. Nas tribos de Rúben, de Gade e de Manassés, do leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nodade. Pediram ajuda de Deus e confiaram nele. E por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram 2 inimigos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã até as cidades de Baal-Hermon e Senir e o Monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número.
Estes foram chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, e as fez morar nas cidades de Hala, Abor e Hara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje.